Já se perguntou qual o segredo para o sucesso? E se a resposta fosse uma única coisa? É isso mesmo, uma única coisa. E qual seria essa única coisa? Pois é isso que você precisa descobrir. E é exatamente disso que se trata o livro que vamos abordar nessa série de vídeos. Esse vídeo retrata a visão do livro A Única Coisa. O poder do foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. O livro observou uma característica comum de todas as pessoas que obtiveram sucesso em alguma área da vida: o foco. E vamos abordar isso de uma forma que você nunca se deu conta. Se você está tentando obter sucesso em alguma área da sua vida e não está conseguindo, provavelmente o problema seja esse. Você não achou ainda a sua única coisa. E certamente você não está focando o suficiente na coisa certa. Você já parou para pensar que todas as pessoas têm o mesmo número de horas em um dia, só que algumas pessoas conseguem fazer muito mais do que outras? Porque algumas pessoas ganham mais? Porque algumas produzem mais? Porque acertam mais? E a resposta é que essas pessoas são simples. Elas vão no núcleo da questão, na raiz, atacam o que deve ser atacado. Então esqueça o que poderia fazer e se concentre no que deve fazer. Entenda que algumas coisas são mais importantes que outras. Ataque a coisa mais importante que você precisa fazer naquele momento. Seja simples e específico. Seus resultados são totalmente determinados por quão específico e simples é o seu foco. Isso pode parecer óbvio, mas a grande maioria das pessoas fazem justamente o contrário. Por achar que o sucesso é uma coisa complicada e longa, elas fazem cronogramas, calendários abarrotados de tarefas e listas do que fazer. Com isso, o sucesso vai parecendo cada vez mais trabalhoso e complicado. E elas vão ficando cada vez mais desmotivadas. Então se concentram cada vez menos e esquecem completamente do que realmente importa. Aquela única coisa que elas deveriam ter se dedicado realmente. E passam a vida sem entender que o sucesso vem quando se faz poucas coisas bem, ao invés de tentar fazer tudo de qualquer forma. E com o passar dos anos vão abandonando os seus planos, tudo porque não foram simples e focaram na coisa certa. O efeito dominó diz que a queda de uma única peça no início de uma fileira de dominós pode desencadear a queda de todas as outras dessa fileira. Não só isso, a queda de uma peça de dominó pode derrubar uma outra peça 50% maior do que ela e assim sucessivamente. Entende o que isso significa? Que existe um efeito em progressão geométrica, ou seja, uma pequena peça de dominó pode desencadear forças absurdas. E foi realizada uma experiência com 8 dominós de compensado, cada um 50% maior que o anterior, alinhados. A primeira peça tinha 5 centímetros de altura e o último quase 1 metro. Um simples toque leve no primeiro dominó resultou a queda de todos os outros. Se a experiência continuasse, o 23º dominó seria maior que a Torre Eiffel e o 31º maior do que o Monte Everest. O 57º cobriria a distância entre a Terra e a Lua. E a queda de tudo isso seria iniciada por uma única peça de 5 centímetros de altura. Alcançar o sucesso segue a mesma lógica. Você alinha suas prioridades, empurra a primeira
e mais importante, e a coisa vai acontecendo. O problema é que no nosso dia a dia, a vida não alinha todas as peças pra gente e diz: é aqui que você tem que começar. Você que precisa identificar e alinhar essas prioridades e fazer isso constantemente. É isso que as pessoas bem-sucedidas fazem. Elas alinham de forma correta suas prioridades e empurram a primeira. O resto vai acontecendo naturalmente. Use isso no seu emprego, no seu negócio. Você faz uma coisa certa, depois a outra, e isso vai se tornando gradativo e os resultados vão se somando. O sucesso é construído com o tempo, uma coisa de cada vez. Quando você vê alguém que sabe muito sobre alguma coisa, tenha a certeza que ela começou sabendo pouco. Então comece pela única coisa, a coisa mais importante nesse momento, porque sucesso se constrói em cima de sucesso. O conceito abordado aqui de a única coisa está em todo lugar. É só você prestar atenção. No mundo dos negócios, por exemplo, nós temos infinitos exemplos de empresas que conquistaram um sucesso absurdo, começando todo esse sucesso através de uma única coisa. O Coronel Sanders começou o KFC com uma única receita de frango. O Google, por exemplo, qual a única coisa deles? As pesquisas. As pesquisas tornam todas as outras fontes de renda deles, como propaganda, por exemplo, possível. Star Wars gera fortunas com merchandising. Mas a única coisa deles são os filmes, porque sem os filmes, todo o resto não aconteceria. E nós podemos ficar o dia todo citando esses exemplos de sucessos através de uma única coisa. Ross Garber disse: pode haver apenas uma única coisa mais importante. Muitas coisas podem ser importantes, mas apenas uma pode ser a mais importante. Você pode observar, todos nós temos alguma habilidade ou várias, mas só quem alcança um sucesso extraordinário é quem tem uma paixão intensa por isso e foca toda a sua energia nela, se dedicando muito mais que outras pessoas. A paixão por alguma coisa torna mais fácil o sucesso, porque aquilo acaba se tornando a única coisa na vida da pessoa. Óbvio que apenas a paixão não vai trazer o sucesso. Como eu falei antes, devemos constantemente alinhar as prioridades na nossa vida para saber qual a primeira peça que devemos empurrar. Bill Gates é um ótimo exemplo. A paixão dele, desde a escola, sempre foi a computação. E ele encarou isso como uma única coisa na sua vida profissional. Computação e programação foi a primeira peça de Bill Gates. E essa simples peça desencadeou a construção de um verdadeiro império para ele. No mundo cheio de informação e possibilidades que vivemos hoje, é muito fácil perder o foco e ficar perdido no meio de tantas oportunidades e desejos. Mas as experiências que a vida nos mostra é que somente as pessoas que têm foco e sabem qual é a única coisa que elas devem abordar têm sucesso, mesmo que tentem te provar o contrário. E no próximo vídeo, vamos falar como somos enganados a pensar que quanto mais, melhor.